Esta é a República de Nauru. Com uma área de apenas 20 quilômetros quadrados e pouco menos de 11 mil habitantes, é a terceira menor nação do mundo, atrás apenas de Mônaco e da Cidade do Vaticano. Mas o que lhe falta em tamanho, mais do que compensa em lições econômicas, porque esta pequena ilha no Pacífico Sul foi palco da crise mais extrema de todos os tempos. No passado, falamos muito sobre como os recursos naturais podem ter um enorme impacto nas economias de muitos países. Pense na imensa riqueza petrolífera desfrutada por muitos estados do Golfo Pérsico. Mas quando não é gerida corretamente, a riqueza dos recursos naturais pode, por vezes, causar mais mal do que bem a longo prazo. Razão pela qual muitos economistas chegam a falar da maldição dos recursos naturais. Esta pequena nação insular do Pacífico é talvez o melhor estudo de caso sobre o que pode dar errado. O país passou da miséria à riqueza, apenas para voltar a ficar pior do que quando começou, antes de ficar rico. A lição de Nauru é algo que todos os economistas podem aprender, porque é uma das raras vezes na história em que conseguimos explorar claramente os mecanismos econômicos que impulsionam esses períodos de expansão e retração em uma escala tão clara. Então, como Nauru se tornou o país mais rico do mundo? Que erros eles cometeram que os levaram a desperdiçar essa riqueza? E, finalmente, como é que este pequeno país acabou pior a longo prazo? Nauru foi descoberta pelos europeus em 1789, quando um navio britânico passou por um pedaço de terra, coberto por um planalto central verde, coberto de palmeiras e emoldurado por praias de areia branca. A beleza natural da ilha levou os britânicos a chamá-la de Ilha Pleasant. Algumas décadas depois, os primeiros forasteiros se estabeleceram em Nauru, que tem apenas 1/3 do tamanho de Manhattan. Inicialmente, acreditava-se que os recursos da ilha eram apenas cocos e porcos, até que um geólogo britânico descobriu minério de fosfato de alta qualidade. Em palavras simples, o país não ficou rico em petróleo. Em vez disso, os cientistas encontraram fezes de pássaros e algas secas, que eram de alguma forma mais valiosas, porque podiam ser usadas principalmente em fertilizantes, mas também em cosméticos e ração animal. Por volta da virada do século XX, quando foi descoberta, 80% da ilha Pleasant era rica nesse mineral. Um tesouro de excrementos acumulados de aves marinhas misturados com micro-organismos marinhos desconhecidos até então. Pode parecer nojento, mas era a chave para alimentar uma população global crescente, por isso era extremamente valioso. Os direitos de mineração foram rapidamente vendidos para a Alemanha, que era a colonizadora de Nauru na época. Nos anos seguintes, cerca de 80 milhões de toneladas métricas dessa substância valiosa foram exportadas da pequena ilha, à medida que portos de embarque, instalações de processamento e indústrias de apoio surgiram em uma área de terra pouco maior que o Central Park. A Alemanha se ocupou lutando na Primeira Guerra Mundial, período em que a Austrália aproveitou a oportunidade e tomou Nauru para si. A essa altura, a ilha havia se tornado apenas um local de mineração offshore. O fosfato era vendido principalmente a uma taxa subsidiada, que aqui na Austrália chamamos de taxas de mate, para fazendeiros na Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha. Infelizmente, a essa altura, décadas de mineração já haviam destruído grande parte da paisagem natural de Nauru. A parte superior da ilha foi então descrita na National Geographic como um pedaço de terra medonho, bem distante da Ilha Pleasant. Daqui em diante fica ainda pior. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a ilha e espalhou o terror em Nauru, incluindo campos de trabalho forçado e afogamentos em massa. No final da Segunda Guerra Mundial, apenas 600 nauruanos sobreviveram. Depois que a guerra acabou e o Japão se rendeu, a ilha foi novamente devolvida aos australianos e a exploração dos tesouros fedorentos da ilha continuou. Nos anos entre 1945 e 1968, as atividades de mineração de fosfato atingiram novos recordes. Quando os naurusianos finalmente conquistaram sua independência, ninguém mais os forçou a minerar fosfato, mas a essa altura toda a sua economia já girava em torno da exportação desse recurso natural. A Nauru independente havia perdido 1/3 de suas ilhas para as minas, e os habitantes viviam em torno de uma terra agora ainda mais assustadoramente atraente,
uma terra árida parecia com a lua. Todas as economias são limitadas pelos fatores de produção: terra, trabalho e capital. Foi apenas no caso de Nauru que essas limitações foram extremas. Esta ilha tem uma população minúscula que não tinha habilidade para fazer nada, além de retirar pedras fedorentas do solo. O tamanho da nação e sua posição isolada no mundo significavam que muitas indústrias simplesmente não eram viáveis. E, embora a mineração de fósforo tivesse rendido muito dinheiro à ilha, a maior parte dele, naquele momento, havia sido reivindicada pelas nações que mantinham a ilha como colônia. Eles não tinham infraestrutura ou conhecimento para desenvolver outras indústrias. Então, especialistas em fosfato foram contratados para ordenhar a vaca enquanto ela ainda estava viva. Eles realmente não tinham como competir fazendo outra coisa. Já estava claro que o suprimento de fosfato se esgotaria em 1 ou 2 gerações, mas isso não impediu os nauruianos de reivindicarem justamente sua fatia do bolo. Isso deu início a uma era na história de Nauru em que alguns a chamavam de a pequena ilha mais rica do Pacífico. Pouco mais de uma década após sua independência, Nauru foi aclamado internacionalmente como o país mais rico do mundo em termos per capita. Em 1981, eles tinham um PIB per capita de 27 mil dólares, o que hoje equivale a 88 mil dólares. Para efeito de comparação, o PIB per capita dos Estados Unidos era de 14 mil dólares na época. Isso significa que o nauruano médio era 2 vezes mais rico que o americano médio. É claro que o PIB per capita está longe de ser uma medida perfeita de quão bem o cidadão médio está se saindo. E se você quiser saber mais sobre o PIB, confira este vídeo em nosso segundo canal, Economics Explained Essentials. Mas o PIB per capita ainda é a medida mais fácil para comparar economias entre si e nos dá pelo menos uma aproximação grosseira dos padrões de vida. Com sua abundante riqueza em fosfato e independência política, Nauru estava finalmente se saindo muito bem. As estrelas do esporte são orientadas a se aposentar no auge do sucesso, e muitas pessoas em Nauru fizeram isso. Afinal, eles poderiam facilmente contar com educação e assistência médica gratuitas do governo, e com royalties dos lucros do fosfato dos proprietários de terras. Muitos moradores puderam ficar desempregados por escolha própria. Ao mesmo tempo, todo tipo de histórias malucas aconteceram em Nauru. Carros esportivos eram o acessório indispensável, apesar do pequeno tamanho do país. Você pode dirigir por todo o perímetro da ilha em um ritmo tranquilo, em 1 hora, o que dificilmente seria o lugar ideal para corridas de arrancada. Um chefe de polícia decidiu levar uma Lamborghini para a ilha, mas percebeu que ele não cabia no volante. O motivo pelo qual ele não conseguia dirigir seu novo brinquedo era devido a uma iminente crise de saúde na ilha. Em 1980, um epidemiologista declarou que Nauru tinha uma epidemia de obesidade. Os fatores subjacentes foram o aumento da riqueza e as más escolhas alimentares. O consumo de junk food disparou e ainda em 2002, o país foi classificado como o pior entre 170 nações pela Organização Mundial da Saúde em termos de índice de massa corporal médio. E a expectativa de vida de Nauru é apenas um pouco acima de 60 anos. Alimentos indígenas saudáveis, como coco e peixe, foram substituídos por alimentos importados, outra consequência da mineração. A má saúde dos trabalhadores também pode ter consequências econômicas graves. Não se sentir confortável ao volante do seu novo Lamborghini, de repente, se torna um problema muito pequeno, considerando as implicações gerais dessa crise de obesidade. Vamos nos aprofundar um pouco mais na situação de saúde de Nauru naquela época e agora. A maioria das refeições consiste em macarrão instantâneo, arroz branco, qualquer coisa enlatada e refrigerante. Tabaco e consumo excessivo de álcool também são comuns. Amy McLennan, antropóloga da Universidade de Oxford, comentou sobre sua estadia com as seguintes palavras: "Tive sorte de encontrar um vegetal por semana." Curiosamente, os naurusianos são bastante educados e conscientes dos riscos associados à má nutrição e à obesidade. Não faltam programas escolares que defendam a nutrição adequada. O problema é a falta de acesso a alimentos de alta qualidade. As décadas de mineração de fosfato destruíram o meio ambiente natural em tal extensão que a indústria agrícola se tornou quase inexistente. E alerta de spoiler:
A crise econômica após o fim do fosfato fez com que a maioria dos nauruenses só pudesse comprar alimentos processados baratos. Durante a época colonial, o povo nauru recebia apenas uma pequena fração da riqueza gerada pela mineração de fosfato. Diante desse contexto, foi mais a necessidade econômica do que a ganância que os levou a continuar minerando após a independência. Ter que importar todos os bens, incluindo alimentos e água, não é um modo de vida sustentável. Como toda a atenção estava voltada para a mineração de fosfato, ninguém se preocupou em perder tempo com manufatura ou agricultura. Para a agricultura, a terra já estava muito explorada depois que toda a camada superficial do solo foi removida para atividades de mineração. Este é apenas um caso clássico de doença holandesa, mas levado ao extremo, dados os recursos limitados da economia de Nauru. Uma estratégia para evitar a doença holandesa é a diversificação da economia. Essa abordagem pode ser vista entre nações do Oriente Médio que tentam diversificar suas economias. Você pode aprender mais sobre isso em nosso vídeo recente sobre as economias dos grandes megaprojetos idiotas dos estados do Golfo. Até que ponto esses projetos serão bem-sucedidos ainda é uma questão de debate sério, mas pelo menos eles estão tentando. A necessidade de diversificação não era novidade para os líderes do país, e eles tentaram se aventurar em diferentes setores. Uma delas foi a atividade bancária offshore, resultando em licenças para cerca de 400 bancos estrangeiros no início da década de 1990. Essas agências bancárias nauruanas foram inicialmente um grande sucesso, mas a estratégia por trás desse sucesso era, digamos, duvidosa, na melhor das hipóteses. Os clientes não precisavam visitar a ilha para abrir uma conta bancária. Com a chamada cidadania econômica, é possível obter um passaporte nauruano, por meio do qual o país se torna um paraíso para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O governo ganhou milhões por meio de taxas, mas não foi a solução para consertar a economia de Nauru depois que todo o seu tesouro de fosfato acabou. Em 2005, Nauru encerrou os negócios bancários offshore e passou a exigir presença física para obter uma licença bancária. Isso não ocorreu devido a uma mudança de opinião, mas sim devido à imensa pressão internacional, com os Estados Unidos até mesmo categorizando Nauru como um estado desonesto sob o Ato Patriota 2001. Agora, outra maneira de lidar com a doença holandesa é adotar a abordagem norueguesa, que é criar um fundo soberano projetado para investir a riqueza dos recursos naturais de uma forma que gere dividendos para as gerações futuras. Grande parte dos lucros do boom do fosfato foi investida no exterior, destinada a uma época em que seu tesouro diminuiria. Essa é uma ótima ideia que, infelizmente, não foi bem implementada. Investimentos arriscados e fraudes puras fizeram o país perder muitos de seus investimentos, levando Nauru à beira da falência. Nem mesmo a descoberta de depósitos secundários de fosfato e a subsequente segunda corrida pelo fosfato mudaram o iminente colapso econômico. O país ficou tão falido que até o Banco Central faliu. Seus ativos imobiliários no exterior foram retomados e seus aviões foram apreendidos. Ah, sim, aviões! Nauru lançou uma companhia aérea nacional na década de 70. Houve, no entanto, mais uma tentativa gloriosa de garantir bem-estar financeiro. Nauru se tornou um dos maiores desastres da história do teatro de Londres. Nauru já havia investido no musical de Leonardo, Um Retrato de Amor. O musical retratava um triângulo amoroso fictício entre Da Vinci, Mona Lisa e um soldado. Nem é preciso dizer que o musical se tornou um grande fracasso numa época em que Nauru não podia arcar com nenhum tipo de perda financeira. Em 2001, eles estavam completamente sem fosfato e seus investimentos estrangeiros quase todos fracassaram. A essa altura, o país estava completamente falido e tinha um PIB insignificante de 32 milhões de dólares ajustado pela inflação. O desemprego disparou para 90% e o sistema escolar entrou em colapso. Só um lembrete, estamos falando do país mais rico do mundo em apenas alguns anos antes. Infelizmente, este é apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios da miséria econômica que Nauru enfrentou na virada do século. Em 2001, o grande cargueiro norueguês MV Tampa queria atracar na Austrália. Anteriormente, a tripulação resgatou mais de 400 refugiados, a maioria afegãos, de um barco que estava afundando.
A Austrália recusou a entrada do MV Tampa em águas australianas e, em vez disso, encontrou a chamada Solução do Pacífico, um campo de detenção offshore em Nauru. A Austrália pagou Nauru por seus esforços para manter os imigrantes longe de suas costas. Também criou empregos para a ilha e levou a algumas situações bizarras. Nauru ainda não estava em condições de abrir mão de milhões de dólares em troca de cooperação. O Estado cliente estava muito interligado com seu grande vizinho para recusar a nova proposta. Nem mesmo a feroz hostilidade de muitos nauruanos mudou essa política. Nas últimas 2 décadas, a Austrália empregou os serviços de detenção de Nauru de forma intermitente e eles continuam a abrigar migrantes até hoje. Isso, juntamente com a ajuda estrangeira, principalmente da Austrália, manteve a economia da ilha à tona. Por pouco, James A. Indimia, ex-ministro da Igreja Congregacional de Nauru, nasceu em 1911 e viu isso tudo até o musical. A Indimia lamentou a um repórter do New York Times dizendo: "Gostaria que nunca tivéssemos descoberto o fosfato. Gostaria que Nauru pudesse ser como era antes, quando eu era menino. Era tão lindo. Havia árvores, havia verde por toda parte e podíamos comer cocos frescos e fruta-pão. Agora vejo o que aconteceu aqui e quero chorar." Agora é hora de colocar Nauru no ranking nacional do Economics Explained. Começando, como sempre, pelo tamanho, Nauru tem um PIB de 133 milhões de dólares, o que a torna a 3ª menor economia do mundo, à frente de Montserrat e Tuvalu, outras 2 micronações. Considerando seu pequeno tamanho, não podemos dar a Nauru nada melhor do que uma nota 1, de 10. O pequeno PIB está distribuído por uma pequena população de pouco mais de 10 mil cidadãos. Em 2021, eles tinham um PIB per capita de 12 mil dólares, o que o coloca quase exatamente em linha com a média global. Então, Nauru obtém nota 5 de 10. A estabilidade e a confiança foram impactadas negativamente pelo histórico ruim do país em lidar com sua riqueza de fosfato, sua breve aventura com bancos não regulamentados e suas políticas controversas de fornecer centros de detenção terceirizados. Dado esse histórico, só podemos dar a Nauru uma nota 3 de 10. O crescimento é talvez a métrica mais interessante. O crescimento foi, obviamente, muito forte nas décadas de 1970 e 1980, pois suas exportações de fosfato permitiram que se tornassem o país mais rico do mundo. Mas depois de ficar sem fosfato na década de 1990, seu PIB caiu em mais de 90%. No entanto, a economia apresentou forte crescimento desde então, crescendo a uma taxa média anualizada de 7% ao ano. O crescimento foi quase totalmente impulsionado pelos centros de detenção e pela ajuda estrangeira. No entanto, 7% ao ano é incrivelmente impressionante, independentemente das circunstâncias. Então, Nauru obtém uma pontuação de 9 em 10. E, finalmente, a indústria. Hoje, a principal indústria de Nauru são os centros de detenção de refugiados terceirizados. Embora essa continue sendo uma fonte lucrativa de receita para o país, ela não cria as capacidades tecnológicas necessárias para criar indústrias mais avançadas no futuro, caso essa fonte única de receita seque. Por isso, Nauru recebe nota 2 de 10. No total, isso dá a Nauru uma pontuação média de 4 em 10, o que a coloca aqui no ranking nacional do Economics Explained. Obrigado por assistir, amigo. Até mais!